Boa noite, vamos começar hoje o terceiro programa Geringonça SP, hoje com a Fernanda, o Macarrão, o Emerson e a Renata, que nós vamos conversar um pouquinho sobre duas experiências de solidariedade em São Paulo. Eu vou passar aqui para a Renata começar aqui e a gente vai mostrando as imagens. Eu vou começar com, primeiramente, fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Vá direto! Saia de um lugar que você nunca deveria ter estado. Bem-vindo ao terceiro programa do Geringonça SP. Hoje nós teremos aqui a presença de duas pessoas muito queridas que aceitaram o nosso convite. Só que antes de eu apresentar, eu queria perguntar para vocês se vocês sabem verdadeiramente o significado da palavra solidariedade. Enquanto vocês pensam sobre isso, eu vou pegar meu dicionário. Vocês não precisam responder no chat, não, porque eu não vou fazer nenhuma chamada oral, tá? Eu sou professora, mas eu não vou ficar perguntando aqui. Eu vou ler para vocês o que consta, alguns trechinhos do dicionário que significa a palavra solidariedade. Qualidade de solidário, laço, vínculo recíproco de pessoas. Adesão ao apoio à causa, sentido moral que vincula o indivíduo à vida, aos interesses de responsabilidade com o grupo social. Relação de responsabilidade entre pessoas unidas por interesses comuns, de maneira que cada elemento do grupo se sinta na obrigação moral de dar apoio ao outro. Sentimento de quem é solidário. Solidário, que partilha o sofrimento alheio ou se propõe a mitigá-lo. Na noite de hoje, a gente vai conversar um pouquinho com a Fernanda e o Macarrão, que são duas pessoas que nós conhecemos, fazem parte do nosso coletivo, do nosso comitê, e que eles, de uma maneira muito brilhante, demonstram a maneira de ser solidário. Então, eu convido vocês hoje a ouvir um pouquinho a experiência deles, dos seus territórios, que nos inspire e nos ensine também a ser solidários. E mostrem que a esquerda não comete de maneira nenhuma caridade. A gente faz solidariedade muito difícil. Fernanda, você poderia se apresentar e começar, e depois o Macarrão faz a apresentação dele também? Boa noite, eu sou a Fernanda, esse é o Lincoln, e a gente está à frente, né, de mãos dadas com a comunidade no projeto Solidariedade e Autonomia na pandemia. A gente desenvolveu esse projeto recentemente, mas o Lincoln já fazia uma atuação no projeto há 5 anos, um projeto de permacultura. E eu iniciei no território com aulas de yoga, compartilhando saberes em yoga. É isso. Fernanda, se você pudesse falar um pouquinho, desde quando que surge essa comunidade, só para as pessoas poderem entender quantas famílias existem no território. O território faz parte de uma região que é um entroncamento entre diversas outras comunidades, que é o Jardim Filhos da Terra, Jardim Hebron, Filhos da Terra compõe várias comunidades, né? Tem o Filhos da Terra, o Jardim Hebron, a Serra Pelada, o Jardim Apuanã e a Vila Sapo. É um complexo de comunidades, fica localizado na fronteira entre o Jaçanã e o Tremembé. E na comunidade da Serra Pelada, especificamente, são cerca de 300 famílias. A gente tem dificuldade nesse levantamento porque não tem uma associação formada, né, como UNAS em Heliópolis, por exemplo. Então, o nosso projeto é também fazer uma rede entre a comunidade. A gente está criando um grupo de WhatsApp entre os moradores que se aproximam e apoiadores para a gente ter esses levantamentos que estão com dificuldade justamente agora para fazer essa atuação. Obrigada, Fernanda. Macarrão?
Boa noite a todos aí, as pessoas que estão nos acompanhando. Eu sou o Emerson Macarrão, sou líder comunitário aqui na favela de Heliópolis. A favela de Heliópolis hoje ela tem 215 mil habitantes e ela é uma favela que está no distrito do Ipiranga, né? Que é conhecido por abrigar o Museu do Ipiranga também, né? O Parque da Independência. Então, aqui a gente tem vários também núcleos, né? Como a companheira falou, a Fernanda. Então, a gente aqui atende Vila Arapuá, Vila Arapuá, Jardim Patente, Morro da USP, Parque Bristo, Livieiro, Jardim São Savério, Maristela. Então, a gente está aqui nesse núcleo, que é um núcleo da periferia, onde, por muitas vezes, tem descaso dos governantes. Me ouviram? Sim. Sim. Mônica, Renata, por favor. Qual é a sua pergunta? Ele já falou. Eu queria fazer a pergunta para ele. Tá, agora eu queria que vocês contassem um pouquinho quais são os impactos que vocês já percebem no território, porque todos os dois territórios eles têm particularidades muito grandes, mas têm muitas semelhanças por serem territórios que às vezes são muito desprovidos dos serviços públicos, mas eu queria que vocês focassem agora para nos contar quais os impactos já percebidos com relação à pandemia. Macarrão? Começa? Macarrão. Bom, aqui em Heliópolis, cara, a gente vem percebendo, porque por ser 1 milhão de metros quadrados Heliópolis, né? Então, a renda per capita aqui em Heliópolis vem muitos de comércios locais. Então, assim, muitas pessoas pararam de trabalhar, deixaram de ter a sua renda, né? Mesmo que trabalhando dentro da comunidade, passaram por isso, né? Estão passando por isso. E as pessoas que também trabalham fora de Heliópolis, também que também está saindo fora do mercado, além de já ter a crise que já vinha sendo atingida, que é essa crise do desemprego, ela agora perde todas as chances de lutar por manter as suas famílias. E aí o Heliópolis, a gente aqui, nós vem sentindo isso, né? Agora o vírus começou a chegar, nessa semana que passou entre sexta-feira até ontem, a gente já teve 3 casos de pessoas que morreram, né, que a gente tem contato. Então, ela deixou de ser número e passou a ter rosto, endereço e nome. Então, isso que a gente vem nos preocupando. E uma das coisas que chama muita atenção é ver que o poder público, em nenhum momento, se colocou à disposição da comunidade para ver. Porque aqui nós estamos cercados de escolas. Nós temos equipamentos públicos. Nós temos 2 céus aqui perto que atendem o Heliópolis. E não foi feito nada até agora, em nenhum momento. A gente tem uma condição aqui de famílias que moram dentro de quarto e cozinha, de 5, 6, né? Eu conheço uma família de 10 pessoas que mora num quarto, sala e cozinha, que se fica doente todos vão ficar doentes porque não tem como fazer o isolamento social. Não existe isolamento social dentro da comunidade. Nós moramos em vielas, que malemar, quando você está passando lá, não tem jeito de você se desviar da pessoa e não tocar na pessoa. E a gente fica vendo o governo fazendo medidas desastrosas, né, que para mim, essa medida que foi feita agora sobre o rodízio só foi colocar a gente dentro de ônibus, lotar ônibus, né, eu acho que é uma medida que falha no meu receptação, né, no meu entendimento, e a gente vai sentindo que não há vontade deles fazer, porque aqui a gente poderia estar fazendo, levando para as escolas as pessoas que tivessem com sintomas, ou que tivesse já feito o teste, tivesse comprovado que tá contaminada, e a gente levar para esse lugar, afastar da família, para que a família também não fique doente, para que não sobrecarregue o sistema público de saúde. Mas não está sendo feito isso, e parece que há um descaso muito grande, viu? Teste que não é feito. As pessoas estão indo aqui no AMA, seus sintomas é de coisa, fica 15 dias em casa. 15 dias as pessoas dentro de casa, ele, a família dele, tudo trancado dentro de casa, né? E sem saber o que era, sem saber se estava mesmo, se pegou, se não pegou. Então, é uma situação que é muito
muito triste. E aqui em Heliópolis é 200, como eu falei, 215 mil pessoas. Eu fico com medo, porque já está chegando, as mortes já estão acontecendo. Eu quero ver como é que eles vão lidar com essa situação quando essa pandemia explodir de vez dentro não só de Heliópolis, mas na periferia. Fernanda, e lá na Serra Pelada, o que você já tem percebido de impacto? Então, a gente separou em 3 frentes os impactos que a gente tem percebido, né? O impacto econômico, porque grande parte dos moradores, dificilmente, de todas as pessoas que a gente conversou, acho que eu só ouvi 2 que são registradas e ainda possuem os direitos que não foram retirados com a reforma trabalhista. A grande parte dos moradores da comunidade, eles estão em empregos informais. E com a pandemia e a quarentena, essas pessoas não têm mais fonte de renda. Então, o nosso projeto entra dentro desse aspecto no econômico, né? Como essas pessoas vão fazer com a fonte de renda? Porque o auxílio emergencial também não saiu para muita gente, né? Como você vai exigir que uma população que não tem acesso à internet, tampouco tem celular, acesse? Por isso que a gente vê a Caixa Econômica lotada. Existe uma ausência de informação. Aí esse é o aspecto econômico, né? Uma população fragilizada, vulnerável. E aí o aspecto social, que é a ausência de informação de qualidade, porque uma informação de massa, grande parte da comunidade assiste às mídias de massa, e o WhatsApp que está cheio de fake news. Então, a mídia de massa, ela só passa o quê? Temor, terror, e não passa a informação, olha, a máscara tem que ser utilizada desta maneira, mas de uma forma acessível no diálogo. Né? Existem as recomendações da OMS para, às vezes, para uma população analfabeta. Né? E os gráficos não são bem feitos, o diálogo não é um diálogo que a comunidade consegue acessar. E aí tem a parte de saúde. Em relação à parte de saúde, a gente percebe que a OMS, né, ela está colocando algumas medidas para mitigar essa transmissão do vírus. Mas essas medidas, elas não são facilmente aplicáveis ao contexto de comunidades. Por exemplo, a do isolamento social, como o Macarrão falou, né? Na comunidade existem muitas famílias vivendo juntas, né? São como cortiços, cada portão ali tem 3, 4 famílias vivendo juntas. Então, se uma pessoa fica doente nessa família, ocorre muito facilmente a transmissão para todos os outros que estão morando, vivendo juntos no mesmo quintal, né? Na comunidade as pessoas vivem juntinhas, elas vivem mais próximo do que a gente pode conceber do que seja viver em comunidade, né? Então, após o decreto da pandemia pela OMS, demorou mais ou menos 1 mês para que a gente percebesse as primeiras pessoas começando a usar máscara, por exemplo, e álcool em gel. E aí, mais 1 mês, 2 meses, para que a gente visse os idosos da comunidade tomando essa consciência e usando a máscara e o álcool em gel, né? E somente agora, com o decreto aí do governador, para entrar nos estabelecimentos usando máscara, que a gente vê quase todo mundo usando as máscaras. Mas o mais comum é a gente estar nas ruas, ali nas vielas, e ainda ver os jovens, principalmente, né, em aglomerações, ou ainda rola os bailes funks, né, e o que permite mais facilmente a transmissão do vírus, né? Até porque na comunidade não existe esse negócio, não existe quintal, né, das casas, né? A porta das casas dá de frente para a rua, então a rua é o quintal das casas, né? As pessoas, para que elas se sintam bem, se sintam à vontade, elas estão na rua. Só que a rua também, as ruas são estreitinhas, as pessoas vivem ali em aglomerações, né? E isso traz um fator que não está sendo considerado aí pelos governantes para adotar medidas que sejam específicas, cabíveis para essa realidade, para esse contexto na comunidade.
Só mais uma coisa que eu acho bem importante, que entra na parte social, que a gente tem observado que as igrejas evangélicas, elas estão abertas. Esse final de semana, o culto da Igreja Universal estava lotado, e ao conversar com a comunidade, a gente ouviu de algumas pessoas, inclusive, que o vírus era uma forma de Deus escolher as suas flores. E então isso entra com a desinformação e a informação sem qualidade, né? As pessoas acham que estão informadas porque o pastor as informou e ele é uma referência dentro daquele local. A nossa comunidade, por exemplo, ela é completamente desassistida pelo setor de saúde do governo. Não há programas de promoção em saúde na nossa comunidade. Não há nem programa de saúde da família na nossa comunidade. Atualmente, as pessoas, os trabalhadores da assistência em saúde estão indo visitar somente aquelas pessoas que já tinham acompanhamento médico, acompanhamento de medicação, né? Não está acontecendo nenhum programa do governo de promoção à saúde, de prevenção à transmissão do coronavírus na nossa comunidade. Eu vou pedir para a gente, eu vou querer fazer uma intervenção aqui. Logo que começou a pandemia, eu e meu companheiro assistimos um filme indiano, que eu não lembro direito o nome, Uma Carta ao Ministro, e foi bem no primeiro final de semana, e era uma história de que uma criança mandou uma carta para o ministro porque ela queria que fosse construído um banheiro na sua comunidade. E eu e o Andrés, a gente assistindo aquilo, a gente falou assim, gente, a hora que chegar o coronavírus neste país, o que será, né, da Índia? E por incrível que pareça, a gente sabe da situação que também vive muitos indianos, e por incrível que pareça, teve intervenções e o número de mortes contaminados na Índia foi muito menor, né? E infelizmente não é a realidade que a gente vive aqui no nosso Brasil. Sabemos que o descaso do poder público com uma população muito significativa da nossa cidade, ela é enorme, mas eu queria que agora vocês contassem para a gente. Aí eu pediria para o Macarrão começar. Eu acho que pela ordem, eu acho que a Fernanda, porque tem as apresentações, que vocês contassem o que vocês têm realizado no território para minimizar esses impactos da pandemia. Lembra que o nosso tema de hoje é solidariedade e autonomia. Então, eu acho que vocês têm muita experiência também que possa nos inspirar a pensar como a nossa solidariedade também pode fazer com que essas comunidades se tornem autônomas neste período e em outro, né? Pós-pandemia também. Fernanda, você pode começar? Posso. As nossas frentes são divididas em 5 frentes. Aí o Lincoln vai falar sobre essa que vocês veem agora, que é a Xepa da Feira. Isso. Um dos trabalhos que a gente desenvolve lá na comunidade é desenvolver a autonomia em alimentação saudável na comunidade, né? Que envolve o acesso ao alimento saudável, né? Então, a gente faz um trabalho de ir até as feiras, coletar aqueles alimentos que seriam jogados no lixo, né, pelos feirantes, a gente conversa com eles, para que eles forneçam para a gente esses alimentos, para a gente levar para a comunidade, fazer a seleção, a higienização, montar vários kits, várias cestas, para distribuir para as pessoas que têm maior necessidade ali na comunidade. A gente também está fazendo essa atividade agora com um hipermercado próximo, que está fornecendo as quebras, o que eles não usam, que não pode ser mais vendido, eles fornecem para a gente montar cestas e distribuir lá na comunidade. Mas o que eu quero atentar é que esse não é o nosso ideal, né? Viver de xepa. A xepa é somente para subsidiar as pessoas, para que elas tenham condição para desenvolver seus próprios sistemas de cultivo na comunidade, porque as pessoas que vivem hoje na comunidade, elas vieram do interior,
elas vieram do sertão, elas são retirantes, elas ainda têm memória sobre como cultivar e usar esses alimentos, mas elas deixaram de exercer essa cultura na comunidade pelo processo de urbanização, impermeabilização da cidade, né? Então, hoje em dia, elas precisam o quê? De alimento para se manter, se alimentar, para que elas possam, então, iniciar esse processo de cultivo e de exercer a cultura do plantio na comunidade. E dentro da frente de alimentação, né, das parcerias e redes que a gente acredita, né, eu acredito num mundo em que formemos redes. É o que a gente está fazendo hoje aqui. A gente faz parte do grupo de consumo responsável, ligado ao Movimento Sem Terra, mediado pela cooperativa Terra e Liberdade, e o nosso grupo, a Cesta ZN, tem compartilhado excedentes em forma de dinheiro, em forma de cestas de alimento, de um alimento agroecológico e que batalha pelo direito à terra e a natureza e todo o meio ambiente, e feito esse compartilhamento com o MST através da partilha de alimentos e distribuição pela comunidade que tem segurança alimentar. Também junto com a cooperativa, chama Manaíra Mel, que a gente faz parte, trabalha com as abelhas, inclusive algumas abelhas estão instaladas dentro da comunidade, e a cada venda, 10% do lucro é destinado para o projeto e para a instalação das farmácias vivas, que Lincoln vai falar. Isso. As farmácias vivas são pontos, né, de regeneração em saúde. São locais onde essas pessoas que vivem na comunidade podem acessar essas plantas que elas já têm conhecimento sobre como usar isso para se curar. Porque, como eu disse, né, essas pessoas, elas vieram do sertão. Antes de existir as farmácias, antes de existir esse lobby da indústria farmacêutica, essas pessoas viveram, né, e cresceram usando essas plantas para se curar. Só que hoje em dia elas não têm mais acesso a essas plantas, então essa cultura foi se perdendo. Então, essa frente de criar pontos de farmácia viva na comunidade é para resgatar essa memória que esses moradores têm, né, tanto do plantio quanto do uso dessas plantas para fazer o uso, para fazer a autocura deles. Isso também supre uma certa necessidade deles de se automedicar, né? Porque muitas pessoas não vão no hospital, no médico, para qualquer sintoma, ainda mais na comunidade. Elas têm essa necessidade, né, de se automedicar. Então, muito melhor que elas estejam desenvolvendo essa cura com essas plantas, né, do que indo lá na farmácia e alimentando toda essa indústria farmacêutica que é perversa, inclusive com a comunidade. E aí, dentro do que a gente conversou sobre a desinformação e a falta de informação de qualidade, a gente tem colado lambes pela comunidade. Um deles é sobre o uso da máscara, com desenhos, explicando os desenhos, como se usa a máscara, explicando em desenho como lavar as mãos. E hoje a Luísa Panunzio, que é uma companheira, que veio através da rede da Gláucia Ribeiro, fez uns lambes que serão usados pelos CAPs da comunidade sobre compartilhamento de cachimbos, porque lá é uma zona de uso de crack, sobre o não compartilhar, né, não se deve compartilhar cachimbo, mas em desenho, né? Tenha o seu próprio cachimbo, tenha o seu próprio baseado. E aí, dentro do grupo de WhatsApp que temos, um dos companheiros falou que também existe o compartilhamento de notas quando se cheira cocaína, que também não se deve. E aí a gente vai fazer novos lambes dentro de uma política de redução de danos, que serão compartilhados com os CAPs e etc. E, por fim, o sistema de economia solidária, que a gente procura dentro da comunidade quais são as potências
quais são as vontades. Hoje a gente tem a Rose, que faz os pães, e o sistema faz os pães para fora da comunidade, então a gente tem buscado essa venda de dentro da comunidade para fora e também comunidade, e o sistema de logística interno de dentro da comunidade, que é o Rap da Quebrada. Isso, então a gente tem integrado a comunidade por meio do WhatsApp, né, para criar uma rede de economia solidária, identificando quem são os produtores e o que cada um, qual é a necessidade de cada pessoa que vive lá, né, cada família, para começar a entender de que forma essas pessoas podem trocar entre si e podem trocar com pessoas também de fora da comunidade, de outros locais, né? E para isso também a gente está desenvolvendo o sistema de logística da comunidade para que a gente não fique dependente dessas empresas, né, de logística que a gente vê hoje em dia, porque na comunidade já existem muitas pessoas que fazem isso, existem muitos moleques que estão ali de bike o dia inteiro, né, e que colocam uma mochila ali dessas empresas nas costas e vão ganhar a cidade aí, tem que dar parte do seu ganho para concentrar a renda de alguns empresários. Então, lá na comunidade, a gente está fazendo o próprio sistema de logística para escoar essa produção e conseguir fortalecer os produtores da comunidade. Quantas experiências maravilhosas. Vamos ouvir agora um pouquinho do Macarrão? Macarrão, agora é sua vez. A gente tem algumas perguntas já dos nossos telespectadores, mas a gente vai passar a fala para você, Macarrão. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho do que a comunidade Heliópolis tem feito para diminuir os impactos provocados já pela pandemia que você já citou. Então, a gente aqui, quando a gente começou a fazer a campanha de doação de alimentos, para que a gente possa ajudar as pessoas e fortalecer, a gente começou, o que a gente teve uma ideia de fazer com os mercados locais. Então, quem quisesse doar, em vez de ele comprar numa grande rede de atacadista, né, ele ia, comprava, a gente dava o contato dos mercados, que era junto com a gente, né, daqui da comunidade. Então, a pessoa ligava para esse mercado, depositava o dinheiro na conta do mercado e o mercado passava o que eles compravam para a gente. E aí a gente ia montando as cestas básicas e montando os kits. Fora isso, a gente também criou aqui a Cozinha do Bem, que são voluntários que fazem marmitex, né? Então, eles fazem a marmita e a gente doa para vários lugares, né? Vários pontos da comunidade. Chegou-se a fazer, em média, mais ou menos, em torno de umas 5, 6 mil marmitex por dia, né? Para atender um pouco a demanda de pessoas que ainda estavam em uma situação não muito favorável, né? E aí a gente... porque a gente teve problema que, além de a gente dava a cesta básica, mas a pessoa não tem condições de comprar um botijão de gás, né? E então aí a gente começou a perceber muitas situações assim. E aí a gente começou também a fazer uma vaquinha virtual, um ajudar o outro, lideranças se ajudando, né? Aqui nós temos várias ONGs, né? E ao perceber que que as ONGs não estavam dando conta, a gente uniu um grupo de amigos, né? E a gente criamos o projeto Viva Heliópolis. Esse projeto Viva Heliópolis, ele tem como finalidade de essas pessoas conseguir, com seus conhecimentos, né, procurar ajudas, né, seja ela financeira ou também de materiais, para que possa suprir as necessidades que as ONGs não conseguem atender. Então, aqui nós temos a CUF Heliópolis, a Mover Helipa. A Mover Helipa e a CUF Heliópolis, elas se uniu, né? E elas estão fazendo um ótimo trabalho aqui dentro de Heliópolis, que foi uma junção, não ficou aquela, eu vou fazer, o outro vai fazer, o outro vai fazer. Não, se juntaram as duas ONGs e as duas ONGs estão fazendo enfrentamento junto. Então, somos as pessoas, né, dessas ONGs e as duas estão fazendo um belíssimo trabalho aqui em Heliópolis, o Marcivan e o Renato, né, que são duas pessoas que estão trabalhando dia e noite, 24 horas. E a gente fizemos um grupo, cara, junto com eles, uma ação que está dando certo. A gente está levando alimento para a casa das pessoas, a gente está fazendo a diferença. Aí percebemos também que, além da gente ajudar as pessoas, mas todo mundo, a grande maioria aqui em Heliópolis, né, eles também têm animais. E um dia, a gente chegando lá para entregar uma cesta,
a mulher pegou e falou pro cachorro dela que o cachorro bem estava magro, ele era um mestiço Rottweiler, e ela disse para ele, hoje nós vamos comer, Thor. E aquilo mexeu com a gente, e a gente também lançou uma campanha, Animais Também Têm Fome, aqui em Heliópolis. Aí essa campanha, então uma pessoa ela leva uma cesta básica, ela leva ração para o seu animal, ou para o gato, para o cachorro. Então a gente está conseguindo trazer um pouquinho de não sei como dizer para vocês, um pouco de tranquilidade para essas pessoas, porque a gente ter um animal e não poder alimentar ele deve doer também como a mesma dor da fome. Eu também tive animais e sei como que é passar fome e também não ter o que dá para o animal. Então a gente pensou nisso também. Então a gente pensa no todo social aqui dentro de Heliópolis e a gente vem cobrando também os governos, a gente vem fazendo uma intervenção junto à imprensa, né? A gente está movendo todo tipo de mecanismo aqui para que a gente possa cobrar das autoridades uma resposta. A gente teve a gente estava com um carro de som também pedindo para as pessoas ficar em casa, tudo saindo de dinheiro e doação. O carro ele rodava com gasolina, ou do proprietário, ou da gente mesmo, que a gente fazia, ou de pessoas que doavam, eu quero ajudar o carro de som. Então a gente saía com o carro de som, falando para as pessoas se prevenir, né, tomar as medidas. Então a gente faz entrega também de material de higiene. A gente está fazendo também diante do Facebook, WhatsApp, grupos, tentando levar o máximo de informação possível para que a gente atinja. A gente estava conseguindo, cara, por incrível que pareça, fazer com que o povo aqui da comunidade ficasse em casa. Mas aí veio um pronunciamento infeliz, né, que só trouxe desordem, que foi não sei, nem posso nem falar presidente, mas vou falar chefe de Estado, né, que porventura está lá e que fez todo o nosso trabalho, foi um serviço para a gente, que a gente vinha vindo trabalhando 24 horas, nós estava, sabe, incansável, lutando para que a comunidade ficasse dentro de casa. E aí vem uma fala dizendo que era uma gripe, que não era nada, e nisso daí a gente está perdendo jovens, perdendo pai de famílias, perdendo as pessoas, e isso é muito triste. A gente estamos conversando para mobilizar uma ação para que exija do prefeito que seja instalado essas residências dentro de escola aqui da nossa comunidade, né, em torno da nossa comunidade, para que a gente possa tirar, de fato, as pessoas de dentro da sua casa, que esteja com sintomas, e que possa garantir a ela a tranquilidade que ela não vai contaminar a sua família, para que ela não se sinta também, muitas vezes, por a situação que ela se encontra, se sinta culpada. Então, a gente vem fazendo esse trabalho. Algumas ações com empresas privadas, né, pessoas que se comoveu com a situação e que, de coração aberto, quis nos ajudar, né, e a gente vem fazendo isso. Pessoas daqui de própria comunidade que está cedendo as garagens para que a gente possa guardar a alimentação, que faça tipo um lugar que é onde a gente possa trabalhar. Então está tendo muito isso, muita união, muitas pessoas dentro da comunidade mesmo acabam nos procurando e dizendo, olha, eu não preciso da cesta, mas eu quero ajudar com uma. Então a gente está fazendo várias situações. Tem grupo de samba aqui, tem times de futebol que estão fazendo live, estão fazendo várias situações para arrecadar alimento para essa população que é tão numerosa e que hoje precisa também de um cuidado especial por parte dos seus líderes, né, e através também da sociedade. Porque a gente não viu nenhuma ação do governo até agora. Nenhuma que a gente possa falar. Né? Como você falou, a gente teve um baile funk, a gente também vive esse problema, é duro para falar para um jovem que isso, ainda mais com uma desinformação dessa na televisão, dizendo que o jovem não pega, que o jovem não morre, que o jovem não vai ficar doente. Mas esqueceram de falar para o jovem que ele vai transmitir para o pai dele, para a mãe dele, para o vô dele, né? E que muitas vezes, qualquer um deles que tiver um problema, eles podem acabar morrendo. Né? Esqueceram tudo isso. Essa desinformação, essa desnecessidade que eles falam, tem hora que chateia e irrita muito, porque a gente vem fazendo um trabalho de conscientização, né? A gente hoje estava fazendo entrega de cesta básica e fazendo cadastro, e quando alguém chegava sem máscara, nós falávamos, paramos, você vai voltar para casa e vai pôr uma máscara e nunca mais sai de máscara. A gente está orientando as pessoas a sair com máscara se for pôr o lixo na porta de casa, porque sempre vai ter uma vizinha desavisada que vai encostar, oi gente, como é que você está? E ali o papo vai e a doença que vai se propagando dentro das comunidades. Então essa é a nossa preocupação, né, cara? A gente vê um governo que não está nem aí.
Depois que quando estourar, eu estou vendo o filme, né? Depois que a porteira arrebentar, e aí as coisas começar, aí eles vão querer fazer. Só que vai ser muito tarde mesmo, cara. Eu tem hora que fico pensando o que vai ser. Como eu falei para vocês, a gente antes via número, agora nós estamos vendo o rosto. São 3 pessoas daqui de Heliópolis que perderam a vida, que a gente tem contato. Fora os outros que muita gente, por essa falta de informação, fica com medo de falar, eu estou doente, eu peguei essa doença. Ela não é culpada, ela é vítima. E tão vítima ela vai ser desse descaso que está tendo. Né? Porque eu acredito que a gente não vai ter aparelho, eu acredito que a gente não vai ter nem lugar para morrer, gente. Então é isso que me incomoda muito, é de saber. Porque a fome a gente está fazendo. Combatendo a fome nós estamos aqui. A comunidade ela se colocou viva para lutar, para não deixar que as famílias passem necessidade. E isso a gente vai buscar, seja ela qual for. O que a gente só quer do governo, não está querendo esse mísero R$600, que só tem R$600 porque a esquerda brigou, né? Mas eles fazem esse trabalho de colocar as pessoas tumultuadas, uma em cima da outra, na beira de um banco, por falta de informação, porque o governo não quis, né? Porque na hora do cadastro, você não tem a conta no banco, você tem conta em tal lugar, e a pessoa passar aquela conta e aquele dinheiro chegar naquela conta. Então, umas coisas que é muito amadora, hoje tem todo o sistema, né? A tecnologia está aí, mas para o mal é usada, para o bem nunca vai ser usada. E isso que incomoda a gente, que dói pra caramba na gente, e a gente vai tentar lutar muito mesmo, vamos cobrar e vamos ser pedra no sapato deles, porque cada vida que nós perdemos aqui em Heliópolis vai ser mais uma batalha, mais uma força que a gente vai fazer para enfrentar esse desmando desses governantes que aqui estão, né? E a gente vai lutar, cara, e eu espero que a gente consiga vencer e que nossos danos já tá... o problema já chegou. A conta a gente vai ter que pagar, mas que eles tenham inteligência para que a gente não sofra tanto. Mas a gente percebe que não há boa vontade deles também. E a gente vai lutar. E a gente está fazendo cada dia um enfrentamento, cada dia uma história, né? Cada dia uma novidade, cada dia um ensinamento para que a gente possa lidar com essa situação. É isso que a gente está fazendo em Heliópolis, tentando usar toda a experiência que está sendo feita na cidade, tudo que a gente tem de informação que está sendo bom, para que a gente amenize aqui esse problema todo. Nós recebemos algumas perguntas. Emílio, eu vou fazer algumas perguntas que eu consegui coletar e depois você poderia completar com outras. O Lúcio, eu gostaria muito de saber se vocês fizeram uma campanha massiva, não somente com os lambes, para o uso das máscaras. E eu vou emendar com a segunda pergunta dele, se o carro de som, e eu vou já completar, se as rádios comunitárias, elas também funcionam como um veículo de conscientização. E se dentro da comunidade, a gente sabe que no Rio de Janeiro, a gente circulou aqui em São Paulo algumas matérias de que meio que impuseram, falaram, olha, se sair, vocês vão conhecer a necessidade de ficar para dentro de casa. Em Heliópolis e Serra Pelada, tem alguma conversa nesse nível? Aí, eu fiz 3 perguntas. Essa questão do uso das máscaras, se vocês mesmos estão articulando para ter um uso massivo lá dentro, né, dentro das comunidades. Se o carro de som e a rádio comunitária também têm feito um papel nas comunidades que vocês vivem. Quem responde primeiro? Bom, sei lá, Fernando, o Macarrão. As máscaras a gente tem distribuído, a gente recebeu doações e tem um costureiro da própria comunidade que também doou. E aí, nessas redes que a gente tece, uma das nossas companheiras doou e está buscando tecidos, e esses tecidos vão servir para uma parte para a renda desse costureiro, que hoje também está sem emprego e sem renda formal, e ele vai usar esses tecidos para vender as máscaras, gerar uma renda para ele, e parte dele doação para a comunidade. E junto com o kit que é doado, vai um lambe pequeno explicando como usar, porque não adianta você dar a máscara e a pessoa não ter a informação de como usar aquele suprimento de uma maneira adequada. Então, a gente une
o compartilhamento com a informação. A gente também tem recebido diversas doações de máscaras, diversas, mas a gente tem optado para que essa doação seja feita de forma consciente. Então, junto com a entrega, vai o pequeno lambe, que é um lambe que é colado pelos postes, dentro das casas, e junto com isso a gente teste toda a rede, né? Autonomia, porque o costureiro vai doar e ter uma parte, e a informação. A gente não tem rádio comunitária na comunidade, e eu achei essa ideia do carro de som muito boa. Muitas vezes a gente ouve o carro do ovo passando, e o carro do ovo poderia juntar com essa informação. A gente vai levar essa ideia para lá, né? Isso. Então, lá na comunidade já são 2 pontos, né, de distribuição de suprimentos, de alimentos, e também das máscaras e do álcool em gel que a gente recebeu de doação, né, de muitas pessoas. E toda vez que nós vamos sair na rua para qualquer ação, a gente já leva vários kits de máscaras e álcool em gel. Qualquer pessoa que a gente encontre na rua, principalmente os idosos, a gente já chega, aborda a pessoa para trocar uma ideia com ela, e já deixa um kit com ela, e já conversa com ela também, que a gente percebe que somente o compartilhamento, muitas vezes não leva a pessoa a usar isso que ela está recebendo, né? Então, além de compartilhar o material, é importante desenvolver o papo, compartilhar a informação também com ela. Fernanda, eu vou como o Macarrão, alguma coisa aconteceu, ele saiu do ar, eu vou fazer ele uma voltou. Ele voltou. Ô, Macarrão, voltou na hora. Eu já estava indo buscar, eu moro perto de Heliópolis, eu estava indo lá te pegar. O Emílio estava prevendo isso. A gente ia fazer o programa de máscara, bem longe um do outro, assim, ó. A experiência ensina algumas coisas, né, Macarrão? Pronto, Macarrão voltou. Então, aqui tem um projeto que acionou todas as costureiras, e essas costureiras se cadastraram e começaram a fazer máscara para a comunidade. O carro de som foi importantíssimo, principalmente no início, né? Que no início era muita coisa assim, eles não acreditavam. Então, o que a gente fizemos? Cada líder comunitário gravou, e aí ele mandava sua mensagem para as pessoas dizendo que aqui era fulano, que era ciclano, fica em casa, tal, tal, tal. Então, houve um impacto muito interessante no uso da máscara, né, e da conscientização de não estar na rua. Fora as matérias de televisão que foi feita dentro da comunidade, né, e sempre a gente colocando o uso, né, então foi feito máscara com o time da comunidade, máscara com o seu time, que a pessoa torce, né, de todas as formas, né, de partidos, então... partido, né, na verdade. E aí foram feitas várias máscaras, cara, várias máscaras, e as pessoas começaram a ter um interesse, né? Mas agora, essa semana, ficou mais forte mesmo, por a decisão de usar máscara em todo local, mas a gente ainda acaba encontrando pessoas com a máscara. Então, a rádio, aqui nós temos a Rádio Heliópolis, é uma rádio que vem trabalhando também muito isso, né? O seu diretor lá, o Badega, ele vem fazendo um trabalho muito legal, né, de conscientização também. Então, eu acho que sem esse trabalho, sem essa informação que a gente conseguiu transmitir através de tudo isso, eu acho que também ajudou também um pouco aqui a comunidade, porque talvez poderia ser até pior, mas é esse trabalho que a gente está fazendo. Então, as costureiras, para ajudar na renda, elas fizeram e elas, né, recebem um valor para que elas possam trabalhar e fazer a máscara, e essas máscaras ser doadas para a população aqui de Heliópolis. Eu tenho uma pergunta aqui, foi lá no comecinho, Emília, que eu acabei copiando rápido algumas perguntas, você pode também fazer outras que eu acho que você viu. Tem uma aqui do Emerson Matias, você pode fazer essa? Faço. Então, eu fotografei essa aí, eu queria também, era dessa aí que eu... Boa noite. Existe algum projeto oficial do governo para transformar escolas, CEL em hospitais de campanha? Sou professor de Paraisópolis e por aqui existe apenas um boato, nada oficial. Agora, se a Renata quiser fazer mais alguma. Tem uma da Moniquinha também, eu vou pegar aqui. Eu acho que quanto a essa das escolas serem transformadas em
em hospitais, eu acho que vocês poderiam falar um pouquinho. O Macarrão, ele falou no início dessa necessidade, porque, na verdade, você até trouxe isso para mim uma vez, né, numa conversa que a gente teve, né, Macarrão, por que não transformar? E se vocês puderem falar mais alguma coisa. Emerson, eu também soube essas notícias. Para a gente chegou que em Paraisópolis seriam 2 escolas de Estado e um CEL, e que seriam espaços de acolhimento das pessoas que não estão necessitando exatamente de um atendimento hospitalar, mas sim de ter o isolamento. Agora, eu não sei se em Heliópolis, o Macarrão acho que já mais ou menos falou, eu não sei se aí na Zona Norte você já tem alguma escola apontada para serem transformadas. Segundo Emerson, pelo que eu soube, é um projeto que a Erundina está encampando de transformar essas escolas em escolas que recebam essas pessoas que precisam viver o isolamento. Mas, pelo que eu entendi, Paraisópolis ainda não está funcionando, né? Fernanda, tem alguma coisa em vista? O Linho é educador, e aí acho que ele conhece melhor essa realidade. Sim, lá na comunidade nós temos 3 equipamentos, né? Tem um CEL, uma escola estadual e uma fábrica de cultura. E nenhum deles está sendo utilizado para promover assistência em saúde nesses tempos de pandemia. O CEL, ele foi utilizado para uma campanha de vacinação contra o H1N1, mas não estamos num momento de H1N1, a gente está num momento de pandemia de coronavírus, e esses equipamentos não estão sendo utilizados, e não tem projeto nenhum que a gente conheça de utilização desses espaços para dar qualquer tipo de assistência para as pessoas da comunidade. Agora, Macarrão? O Macarrão, Macarrão, aqui você já Pode falou comentar? que você gostaria que essas escolas fossem. O que a gente poderia, enquanto rede aqui de informações, é a gente correr atrás para saber como é que a gente pode forçar o poder público a transformar essas escolas em escolas que recebam as pessoas que precisam vir e ficar em isolamento. Eu sei que a Erundina está encampando essa frente, tá bom, de atuação dela e a equipe dela. Então, o que a gente fica pensando, assim, que a gente vê, porque, de fato, é um vírus que chegou, pegou todo mundo de surpresa, ninguém quase tem muita informação dele, né? Mas, assim, se não sabe lidar, vai até a periferia, vai ouvir a história da periferia, vai conhecer a periferia, vai saber o que a periferia precisa. Porque é simples. Eu não tenho um projeto para combater o coronavírus, mas eu tenho como fazer com que ele não se expanda por dentro da comunidade e traga mortes e mortes, e nem que acabe com o sistema público de saúde. Agora, não conversa, acho que está lá numa sala, falando com engenheiros, não sei com quem, especialista, mas é simples, conversa com a comunidade, que a comunidade vai orientar aí algum projeto que pode ajudar de fato. E a gente está aberto para o diálogo, nós nunca fechamos nenhum diálogo com o poder público, pelo contrário, a gente sempre está o tempo todo procurando um diálogo com eles, para que isso aconteça. Então, se isso acontecer aqui em Heliópolis, eu garanto que muita gente daqui não ficaria doente. A gente tem história, para você ter uma ideia. O pai de uma amiga minha que faleceu na semana passada, ele saiu daqui de Heliópolis, ele foi morrer num hospital em Parelheiros. Porque nem daqui do Hospital Ipiranga, um outro morreu agora no Hospital Ipiranga, mas um outro que morreu ontem, morreu no hospital do Embi. O outro foi morrer em Parelheiros, porque não existe nada aqui. Na entrevista, o prefeito falou que ia usar um AME aqui e que ele ia disponibilizar 30 leitos de UTI. O que é 30 leitos para uma população de 215 mil habitantes? O que isso vai levar? Nós tínhamos que estar com um hospitalzão aqui, grande, para atender essas famílias. Nós tínhamos que estar, ou se não tem condições de montar o hospital, mas que faça esse trabalho, que use a escola, a residência, para que a gente possa tirar essas famílias, essas pessoas que estão com sintomas, de perto dos seus entes queridos, porque daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? O cara vai sair dentro da casa dele e vai falar, mano, eu vou ficar na rua, porque eu não vou deixar as pessoas da minha família que eu amo ficar doente. O que vai fazer, cara? O que a pessoa vai pensar? Que não tem um respaldo, não tem uma informação, eles falam cada coisa, cada absurdo.
Cada absurdo. Eu venho conversando com as pessoas vêm falando para mim, eu passei mal, Macarrão, fui lá no coisa, eu não sei se você tem, mas se você tiver, fique em casa, separa os seus talheres, separa. Aí tem uma mulher que ela falou comigo agora, o marido dela está com suspeito, pelo que ela falou, e pelo que o hospital disse, que não faz nenhum teste, não, ele está com corona. Ela mora num quarto cozinha com ele e a filha. Eles dividiram a cama. Ele está dormindo numa cama, ela no outro, mas o banheiro é o mesmo. E aí a pessoa vai ter condições de comprar sabão, cândida, tudo isso para limpar um banheiro. É difícil. Como é que não vai ter um contato, gente? Então, isso daí, com essa escola, ia evitar sim. Ia diminuir muito o sistema. Eu acho que é só parar um pouco de dar entrevista e ir para a luta, viu? Que aí fica mais fácil, cara. Ouve a comunidade, fala com a comunidade, né? Fala com os líderes, procura saber. Tem gente aqui, você tem uma ideia, os agentes de saúde, eles estão fazendo as ações aqui em parceria com a comunidade. É as entidades que estão procurando os agentes e estão propondo soluções e propondo situações aqui. Não é o governo que está mandando os seus agentes para dentro da comunidade, faz isso, faz aquilo. É a gente que está procurando eles e estão propondo, olha, vamos fazer tal ação, vamos fazer isso. Né? E a gente se incomoda muito e vamos que vamos, porque na hora que, pelo amor de Deus, viu, cara, não dá nem para falar, porque é muito revoltante, muita falta de... Aí fica pensando numa eleição para daqui 2020, usando tantas mortes, tantas coisas para se promover em 2020, aí fica um brigando para lá, o outro brigando para cá, e ninguém se entende. Como é que um governo federal que não conversa com o estados, quer articular e fazer um plano de combate a esse vírus? Então, cara, a gente fica a mercê. Eu acho que se eles não nos ouvir e se a gente também não brigar e não lutar e não cobrar, quem vai perder vai ser a gente, porque eles estão protegidos naquelas bolhas deles de vidro que separa eles da realidade. O Macarrão e Fernanda, nós tivemos a participação do Jaime e ele coloca, eu não vou lembrar direito a frase, mas que os governantes tinham muito a aprender com os movimentos sociais. E a Simone, ela faz eu não consegui também pegar toda a frase dela, mas ela também coloca essa importância de como os movimentos sociais, eles têm, como sempre, têm muito a nos ensinar. E que é mais do que na hora da gente se unir e levar para o próximo. A hora da Simone está aqui, ó. Creio que muitas necessidades são comuns a todas as periferias e outras características são peculiares de cada comunidade. Acho que essas ações podem mais adiante tornar-se um tipo de material importante. Unir as lideranças sociais e pensar coletivamente. E, completando com o que o Jaime falou, os governantes têm muito a aprender, se quiserem, com as organizações dos movimentos. Ele até colocou, se quiserem. Eu gostaria de ler a mensagem que a Mônica Simões, que é dos nossos coletivos, e a Fernanda de lembrar que eu fui lá no final do ano passado, tive o prazer de fazer uma live pelos Jornalistas Livres sobre a experiência de agroecologia de vocês, maravilhosa, que eu aprendi muito. Meu filho também trabalha nessa direção, e ele adorou a live, pois me contou, ele estava em Franca, no interior de São Paulo, e viu. E eu queria ler, que é uma forma também da pergunta dela, é também um pouco do que eu estou me identificando, eu queria ler o texto dela. A minha participação é uma pergunta e depoimento. Me identifiquei com o projeto desde o primeiro saber dele. Senti uma linha que costurava a minha aproximação e aceitei. A criação de uma música se fez presente e criamos, fomos. Me identifiquei com as questões, com as percepções, reflexões dos caminhos traçados na prática do dia a dia. Essas que mexem, remexem e transformam nosso olhar e nossos saberes. Me identifiquei porque fiz elos com os projetos que venho desenvolvendo como artista. Por isso é que a canção veio deslizando como decorrência natural. E assim me senti em casa, tão em casa que o projeto já faz parte da vila em que moro. Estar ali, andando pelo estradão, pelas ruas, paisagens, portas, companheiros, conhecendo histórias, foi marcante. Tão marcante que recorro frequentemente aos depoimentos dados, às falas, às conversas. Calam dentro de mim como pérolas de aprendizado pessoal e coletivo. O projeto
desenhava seus caminhos de real parceria, e por essa razão é que percebo que quando chegamos ao momento atual de pandemia, ele se ergue encontrando verdadeiras brechas de possibilidades de atuação. Sabe, acho que no final não tem uma pergunta para fazer, só tem um pedido e uma certeza. O pedido é, conta mais, fale como tem sido o dia a dia, e certeza é que estamos juntos, e faço das palavras da Mônica as minhas, porque eu conheci o projeto, amei, e eu acho um projeto muito importante para a gente repensar o planeta, sabe? Porque mais do que nunca, nós temos que seguir a trilha de Leonardo Boff e defender um socialismo ecológico, que é isso que se trata. Defender cada vez mais os passos de um outro tipo de desenvolvimento. É isso que eu queria dizer, e agradecer ao Macarrão, eu conheço Heliópolis também, maravilhoso, como sempre, e queria agradecer muito a você também, e porque a solidariedade é vermelha, ela está nos nossos corações, e amar aos próximos é que é o importante. Se você acredita ou não em Deus, não importa, mas ame os seus como a ti mesmo, que é isso que nos faz melhor como seres humanos. Não sei se a Renata quer perguntar mais alguma coisa, senão a gente podia fazer as considerações finais deles. Eu não vou perguntar, porque eu sei que o nosso tempo está em cima da hora, mas eu vou deixar. A gente tem uma agenda enorme de temas de live, mas uma delas eu vou deixar registrado aqui em público, que a gente precisa novamente fazer uma live para pensar, a ajudar as pessoas a como é que se organizam em suas comunidades, porque a gente teve aqui a participação de algumas pessoas que perguntaram isso. Como é que eu consigo fazer isso na minha comunidade? Como é que eu consigo levar esse espírito de coletividade? Então, mas eu acho que isso não pode ser uma pergunta, isso tem que ser um tema para uma live. Né? A gente tem várias experiências, vocês trouxeram experiências inspiradoras para além da solidariedade. Emílio, eu achei que a gente está chegando no final, acho que cada um poderia fazer uma despedida. A gente gostaria que... a gente tem colocado aqui embaixo onde vocês podem encontrar essas pessoas, né? O Macarrão, a Fernanda, está tanto no Facebook como no Instagram. Adoraria falar aqui muitas coisas que eu ouvi, mas eu queria deixar alguns recados, que é urgente a gente intensificar nossas redes solidárias, principalmente com relação à economia. Quando o Macarrão fala que as pessoas que vão fazer compra para montar a cesta básica vão priorizar os mercados locais, isso aí é uma das propostas que a gente tem divulgado mesmo. Se eu sou de cidade de Tiradentes, não compre do Pão de Açúcar, compre daquele pequeno mercadinho que tem ali para você fomentar a economia ali. Ou quando a Fernanda traz a experiência que os costureiros, que eram costureiros lá do Bom Retiro, hoje estão fazendo máscaras, e essas máscaras estão compondo a campanha, eu acho que isso é uma das saídas possíveis para a gente pensar num mundo possível. E para encerrar, eu queria dizer que é muito comum a gente falar a esquerda não está fazendo nada, né? E eu me incomodo profundamente quando eu escuto isso. Eu sei que a mudança que a gente precisa, ela está longe de ser alcançada. A gente não quer somente que Bolsonaro saia do poder, a gente quer acabar com o neoliberalismo, a gente acredita numa outra sociedade que não é a sociedade que a gente vive, mas eu também acredito, apesar de saber que eu estou longe para atingir esse mundo possível, eu acho que as nossas experiências, elas nos enchem de esperança que é sim possível dentro dos nossos sonhos. E hoje a gente viu tanto a Fernanda, a experiência da Serra Pelada como Heliópolis, são experiências inspiradoras, experiências que estão me fazendo vontade de sair de casa sem máscara e abraçar vocês aí, dar um tremendo de um beijo para agradecer a participação de vocês. Obrigada. Acho que a gente podia passar um pouco a palavra para as considerações do Macarrão e da Fernanda e se despedirem, e aí depois eu fecho aqui anunciando o próximo programa. Quem gostaria de falar primeiro? Fernanda. Obrigada. Eu achei incrível esse convite que veio através da nossa companheira Pink. Não está mais entre nós fisicamente,
E, além de tudo, no meu primeiro ano de faculdade, eu atuei na implementação da Rádio Comunitária de Heliópolis, e com a doutora Ana Cláudia, através da PUC, e achei isso mágico, né? Essa live ser justamente com uma liderança de um local tão querido. E através das mãos da Pink, a Renata entrou em contato comigo, e todo esse movimento, que é essa rede que eu acredito, e hoje me trouxe até aqui, junto com o Lincoln, que é do coletivo da Serra Pelada, que foi através de outro contato que me levou para esse lugar. Então, eu agradeço demais e acho que a gente faz concreta a esperança, né? O esperançar. Esse momento de morte, e os orientais acreditam que morte é um recomeço. Então, talvez esse momento seja para todos nós entendermos que a vida não é mais tal qual ela era. E tal qual ela era é impossível, é insustentável e é injusto. Gostaria de agradecer também, né, pelo momento de fala, pela oportunidade, pelas trocas de experiências. Vejo que essas trocas já é uma oportunidade da gente evoluir na forma como a gente se estrutura em sociedade, né? E gostaria de dizer para que as pessoas acreditem no seu potencial, acreditem na comunidade. Esse já é o começo, ou melhor, esse já é um recomeço, né? E na permacultura a gente tem duas diretrizes básicas, né? Operamos para sobreviver e devemos ser responsáveis por essas e pelas futuras gerações. Agora, Macarrão. Quero, né, aproveitar a oportunidade que vocês nos deu. Obrigado mesmo, coração. Pode contar comigo sempre. E passar, falar um pouco, né, deixar um pouco o meu apoio às pessoas, né, o meu sentimento às pessoas que já teve seus entes queridos perdidos por esse vírus. Dizer que também para o jovem, para que ele fique na sua casa, porque ele pode estar se contaminando e levando para um ente querido dele, e a última vez que ele vai ver vai ser na porta do hospital, quando ele entregar a pessoa para que fique lá. E dizer que a gente não pode perder a esperança. A nossa força, a nossa vontade de vida, a nossa vontade de luta, ela tem que ser maior do que esse vírus. Então, só a nossa união, só a nossa força, se a gente conseguir fazer a nossa parte, a gente vai conseguir vencer esse vírus. E estamos juntos. Vamos lutar, vamos acreditar, vamos orar, rezar, seja a sua religião, seja qual for a sua crença. Vamos fazer do que a nossa paz, a nossa união, seja o maior do que tudo isso que vem acontecendo. Até mesmo que o descaso desses governos. E que se eles quiserem saber de alguma coisa, que nos procure, que a gente vai poder ajudar eles a enfrentar esse vírus de igual por igual, não da forma que eles vêm tratando. E um beijão no coração de todos vocês, a luta continua, vamos vencer mais essa batalha. Bem, como a Renata fez o Fora Bolsonaro, agora eu vou ser obrigado a fazer Pink Presente. Pink Presente, companheira. Presente, Poxa, a grande Pink companheira, presente. que eu sempre vou ter muitas recordações das vezes que eu encontrei com ela. Me doeu muito a morte dela. Eu queria convidar vocês para o próximo programa, às 7 horas, no dia 18, no Dia Nacional de Luta Antimanicomial. Vai ser com a Craco Resiste, né, que vai estar aqui, e a gente vai toda segunda-feira fazer esses programas e convidar todos vocês para estarem aqui conosco. E Lula livre, vou fechar essa live aqui. E um grande abraço para todo mundo. Lula livre. Tchau, Lula livre. A gente dá tchau, né?
É bem difícil. Tchau, Pode gente. dar. Foi Tchau, muito bom estar com tchau. vocês. Vamos fechar aqui. Foi muito bom. A gente continua, viu?